Pois é certo, né? Jesus, em João 2, ele deixou claro uma coisa, né? Jesus, né? O verbo. O verbo era Deus, o verbo estava com Deus, o verbo, né? Por intermédio dele, né? Tudo foi feito, né? Está em João 1, do 1 ao 3. O verbo se fez carne, o verbo é Jesus. Jesus continua sendo o verbo, eternamente, né? Morreu, ressuscitou, continua sendo o verbo, entendeu? Andou sobre a terra aqui, depois subiu ao céu em carne e osso. Está sentado no trono em carne e osso. Não é transladado não, em carne e osso. Igual como você pode tocar, ele pode sentar na mesa para comer com você, entendeu? Igualzinho. Esse mesmo Jesus aí está lá no terceiro céu lá, num lugar mais alto, né? Que o primeiro céu está visível para a gente, o segundo a gente não consegue ver, né? Já é o sobrenatural, né? O terceiro céu piorou, é onde está Jesus sentado, né? Então, se for contar dessa forma, né? Então o lugar mais alto é onde está Jesus sentado, do lado de quem? Do Pai. O pessoal diz que o Pai é Jeová, eu vou dizer que o Pai é Deus, somente isso, né? É o que diz na Escritura, Deus. Não fala o nome Jeová, fala Deus, né? Jeová é a junção de Javé com outro nome lá, que dá Jeová, mas vamos dizer assim, Deus, né? A gente sabe quem é o Deus que eu estou falando. É único, só tem um. Ah, mas é complicado, né? O Espírito Santo é Deus, Jesus é Deus, o Pai é Deus. Não são três, não? Não, é um. Eu e o Pai, aí quer dizer, ele está com o Espírito Santo. Ele diz assim, eu e o Pai somos um. Então, os três, um. Tem esse chama de trindade, o pessoal religioso, né? O pessoal católico. Mas vamos trocar em miúdo essa situação aí, né? Jesus chega, pá, em João capítulo 2, ao fariseu. O fariseu era aqueles que é do templo, né? Não sei se, né, todos do templo são fariseus, mas aqueles que estavam no templo, a escritura está relatando que ali são os fariseus, né? Quem está no templo é o fariseu, né? Quem é membro do templo é o fariseu, né? Está se referindo lá em Jerusalém, né? O modelo que foi dado a quem? A Davi, voltando, trocando em miúdo. O modelo dado a Davi, Davi não pôde fazer, Deus não permitiu, porque tinha sangue na mão dele, que ele só andava metendo espada e cortando e matando. Então Salomão, é filho de Davi, foi levantado e ele fez. Templo de Salomão. O templo de Salomão. Não é para colocar isso como se fosse, né, obrigatório, né? Vamos fazer um templo de Salomão em Salvador. Vamos fazer um templo de Salomão e colocar uma placa com nome diferente, né? Aqui é templo de Salomão, né, dos boiadeiros. Aqui é templo de Salomão, né, do universo, né? Aqui é templo de Salomão, vamos botar Batista. Aqui é templo de Salomão, Deus e amor. Aqui é templo de Salomão, e aí vai, né? A gente vai colocar um bocado de templo de Salomão nessa situação aí. Nenhum deles aí foi dado um modelo igual. Nenhum deles foram feitos de acordo com o modelo dado a Davi. Nenhum deles, né? Aí a Iurde, né, tenta fazer igual, né? Igual, tenta fazer igual. E aí imagine quanto gastou de dinheiro para fazer igual. Não sei para quê, cara. Não sei para quê gastar tanto dinheiro para fazer um templo igual o modelo que foi dado a Davi. Continua sendo diferente. Por quê? O modelo que foi dado a Davi foi para sacerdote e sumo sacerdote, que era levantado naquela época a família, e a família passava de geração para geração, e era aquela mesma família sendo sacerdote e sumo sacerdote. Ninguém tinha direito de ser sacerdote nem sumo sacerdote. Isso está no Velho Testamento, mas você pode olhar o resumo lá em Hebreus, capítulo 9, ou então capítulo 8, sobre isso. Então, tinha a parte onde tinha acesso ao sacerdote, e tinha a parte onde tinha acesso ao sumo sacerdote, né? Aí vem a situação do véu. O véu, segundo é informado, a grossura do véu era várias camadas de tapete. Era impossível alguém rasgar com a mão. Até se pegasse vários homens, 1.000, 2.000, vários homens, cada um amarrasse em uma ponta e puxasse para rasgar, não conseguia. Porque era várias camadas de tapete, né, o véu levantado até o céu. Então, ali no centro, né, o Deus descia ali, naquele local, onde da parte interna do véu, entendeu? O véu, tipo um círculo, um quadrado, tipo um círculo. Então, o que acontece? O véu foi rasgado, de cima a baixo. Jesus deixou claro que eu vou rasgar porque eu vou morrer e vou ressuscitar. Então, se não aceita o rasgamento do véu, se não aceita isso, né, coloca uma religião, uma denominação, um templo como prioridade, não está servindo a Deus. Está servindo aos homens. Né? O pessoal do templo, né, eles faziam o quê? Limpavam os utensílios, manutenções de limpeza e faxina, né? Não tinha cadeira, né? Não tinha mesa, entendeu? Só tinha mesmo um local que você sacrificava o animal, levava o sacrifício para o lugar chamado Santo dos Santos, onde estava ali levantado o véu, e só podia entrar naquele local ali, né, que era feito uma vez no ano, segundo informações bíblicas. Era feito uma vez no ano, e essa vez que ia ser feito, tinha que ser o sumo sacerdote, depois que ele, né, tivesse se limpado dos pecados dele, que ele cometeu durante o ano. Ele tinha que sacrificar um animal, sempre um animal sobrando na situação aí. Para vestir a nudez de Adão e Eva, teve que matar um animal também. Para poder Caim morrer, né? Porque Abel, né? Porque Abel, para poder Abel morrer, porque Caim matou Abel, Abel matou Caim, não. Caim matou Abel, perdão aí, né? Então, para poder Abel morrer, pelo sacrifício que ele deu de um animal, Deus preferiu o sacrifício de Abel,
né? Que é um animal que foi morto ali, o melhor, mais bonito, pá. Morreu. E aí queimou, pá, veio do céu aquele fogo, pá. E mesmo assim, né, Caim pegou as melhores verduras e frutas e legumes e, né, misturou também algumas coisas, né, estragadas ali, né. Mas ele colocou lá com o maior esforço da terra, né, aquela fruta, verdura. E Deus não ligou para aquelas verduras nem aquelas frutas, né. Não tinha sangue, não tinha vida, né, uma vida de uma alma. Então o que acontece aí, então, o Caim foi matar o Abel, porque a soberba, a inveja e a ira e a ignorância, né, o ódio, é um bocado de coisa aí. Sim, mas voltando novamente ao templo, não existe templo nenhum que Deus habite. Está em Atos dos Apóstolos 17 e 24. Ele já tem a casa dele lá. Na casa de meu pai, muitas moradas. Lá já tem a casa de Deus lá. Né? E nenhum templo aqui na terra se assemelha ao templo do nosso Deus lá em cima. Olha o detalhe. Né? Na casa de Deus não tem demônio. Se na casa de Deus tiver demônio, ali já não é casa de Deus. Já deixa de ser a casa de Deus. Aí vai ser outro nome. Entendeu? Como é que você me garante que dentro de uma denominação não existe uma pessoa com demônio? Como é que você me garante que atrás de um banco, atrás de uma porta, ou então debaixo de alguma coisa, ou então em qualquer lugar ali não tem um demônio ali? O que é que me garante? Ou até anjo lutando contra o outro, aquela coisa, que o demônio é anjo, né? E aquela coisa toda. Uma pessoa está ali, imagine quantos demônios tem uma pessoa, ou pode ter, pelo que a Bíblia relata, é uma legião de demônios. 6.000 é demônio demais. Aí o cara perde praticamente a ordem, o comando do seu corpo. 6.000 demônios. Perde totalmente o comando do corpo. Não consegue mais mandar no próprio corpo, cara. O corpo deixa de ser dele para ser uma luva demoníaca. O demônio faz o que ele quiser. Se quiser comer lixo, come. Se quiser comer o que botar para fora, come. Entendeu? Até bicho, se achar na rua, quiser comer, come, sabendo que pode ter veneno, pode morrer. Mas é isso que eu estou dizendo. O demônio, ele já faz isso. Agora o corpo tem essa resistência. Quando Deus diz assim, eu não quero que você morra. Pode comer o que for, mas não morre. Minha cor foi com Jó. Não toque no coração dele. Faça o que você quiser. Ele fez mesmo, colocou uma lepra terrível. É por isso que a pessoa fala que a pessoa que tem pecado tem doença. Mas não pode ser julgado, entendeu? Deve estar no livro de Salmos, ou 35, ou 36, ou 37, né, que a pessoa que tem pecado tem doença. O nome está lá mais ou menos. Então, quer dizer, voltando novamente ao templo, né? Então, já que não tem modelo e Deus não mandou fazer, por que existe? Aí Deus chega lá na frente, depois que chega, João 2, aí ele vai e fala, destrua que eu construirei em 3 dias. Ah, foi 46 anos, o cara tá tão carnal, ele tá tão material, tão idólatra, para dizer assim diretamente falando, tão idólatra, que quando ele adora a coisa material, aí já é idolatria mesmo. Ele já não tá adorando a Deus. Tá uma mistura terrível aí. Então, a idolatria tá tanto que ele já pega o material já e coloca, tem 46 anos que foi construído esse templo. 46 anos, rapaz. Imagine você aí. Quanto tempo para construir um templo, hein? Que tamanho o bicho deve ser. E aí pronto. Construiu, sim. Se eu fizesse da casa de meu pai casa de ladrão e salteadores. Deixou de ser então a casa. Fez casa de ladrão, pô. Onde tem ladrão, tem demônio. Porque quem vem para roubar, matar e destruir foi o demônio. Então tem demônio aí. Então já não é casa de Deus mais. É um modelo semelhante, mas não é igual. Não vai ser igual nunca, cara. Aí para acabar essa religiosidade toda, aí chega no capítulo 4 de João, adorar em espírito e verdade. Vai chegar um dia que você não vai adorar só em Jerusalém, num templo, né? Vai chegar um dia que você vai adorar até os confins da terra, em espírito e verdade. O espírito do Senhor habitando tem a verdade. A verdade e o espírito, a mesma coisa. O espírito da verdade, mesma coisa. O Espírito Santo ali, mesma coisa. Para ter santo, tem que ser santo. Então, pronto, se santificou, continua sendo santo, então existe gente santa. Aliás, não tem existe o santo, sim. O que é santo para você? É uma imagem? Santo para você é uma pessoa que não tem pecado? O que é santo para você? Santo é passar a palavra, deixa claro que é separado, né? A mesma coisa de discípulo significa aprendiz. E que é o mestre? Jesus. Mas tem outro mestre? Não, não tem Jesus. Sou discípulo de Jesus. Eu sou discípulo, então eu sou discípulo de Jesus. Só tem ele para ser, não tem mais ninguém. E foi ele que levantou os discípulos, e foi ele que fez discípulo, né? Foi ele que deu continuação no fazer. Aí chega Paulo, mata todo, aquela matança toda, ele lá aparece para Paulo, Paulo é arrebatado até o terceiro céu. Chega lá e vê Jesus sentado no trono, que coisa maravilhosa. Mas ele não fala, né? O que me persegue? Então tá perseguindo o discípulo, tá perseguindo a quem? A Jesus. Por quê? Assim como Jesus é a imagem do Deus invisível, Colossenses capítulo 1, né? Assim também, né, a imagem do Deus invisível, assim também a gente se torna a imagem de Jesus. Por quê? É revestido de Cristo. Está em Gálatas 3:27. Porque todos quantos fostes batizados, em Cristo de Cristo vos revestistes. É revestido de Cristo, então se você é revestido de Cristo, se você. Não estou dizendo que todos são. Porque nem todos se batizaram. Mesmo aquele que se batizou, está tão religioso, que só foi molhado. Não sabe nem o que é Espírito Santo na vida. Mas está no meio da graça do povo ali, está achando que tá. É o joio e o trigo. Entendeu? Mas vamos separar. Não existe separar joio e trigo. O trigo está nascendo, tem fruto, tem frutas, né? Tem semente. E o joio, né? Não tem. Só faz mesmo ocupar espaço e sufocar.
É o que está acontecendo até hoje, né? Vai chegar um dia que só Jesus para separar. Porque se ele for separar agora, morre os dois. Não tem como separar agora, senão morre os dois. Então deixa lá o joio nascer junto com o trigo. Então, né? Então tem gente que é batizado na água, mas se torna, né, joio e não trigo. Que está tão preso à religiosidade, você tem que ter cuidado com esse negócio. Entendeu? Adorar em espírito e verdade. Você é o templo do Espírito Santo de Deus. Deve ter em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 20, no versículo 19, por ali assim. Né? Capítulo 3, você encontra logo ali. Santuário de Deus, somos nós, alguma coisa assim. Você vai encontrar uma coisa assim. Então somos um santuário. Então, somos templo. Templo e santuário é a mesma coisa, pelo amor de Deus. Templo e santuário. Santuário e templo é a mesma coisa. Daquele que destruiu o santuário de Deus. Deus o destruirá. Já deixa claro, né? A advertência. As cartas de Paulo faz parte da correção da igreja. A igreja começou a se desviar, então a igreja foi. Ó, Paulo novamente aí, né? Depois que ele teve aquela revelação, ficou cego lá, uns 3 dias mais ou menos. Chega lá, Ananias, pai, tira a cegueira dele através do Espírito Santo de Deus. Desceu o Espírito, ele foi batizado. Eu pergunto a você, ele foi batizado por imersão ou aspersão? E aí vem novamente a imersão, que é na água. João Batista estava batizando por imersão, mas foi profetizado, né? Que o batismo deveria ser por aspersão, que é jogar água na cabeça, né? Em nome do Pai, tomar água, em nome do Filho, tomar mais água, em nome do Espírito Santo, tomar mais água na cabeça. E aí é batizado, né? As pessoas se mergulham ali, porque João Batista fazia assim. E só vejo a maioria por imersão. Mas Paulo não tinha água ali na hora. E aí? Foi um batismo por aspersão. Se não tinha água, não tinha nenhum lago ali, né? Lago, né? Voltando ao templo de novo. Quem é o templo hoje? É a construção de pedras feita por homens? Ou é a levantada, tirada da lama, lapidada para brilhar o ouro, e depois que tiver o ouro brilhando, brilhar o diamante, né? Aí já é um homem perfeito para Deus. É isso que ele quer, Mateus capítulo 5. Botar em prática, para no final ser perfeito. Ele quer perfeito. Na sua consciência, diariamente você não está cometendo pecado. Diariamente, na sua consciência, está sendo perfeito. É isso que ele quer, perfeição. Né? Volta para o templo de novo. Quem é o templo? Eu prefiro ser construção de Jesus. Ser o templo espiritual de Deus. E casa é construção de homem? Mas Paulo deixou claro, né, em Atos 17, 24, que Deus não habita em santuário. Ou então templo, né? É feito por mão de homens. Então, rapaz, você vai até onde com isso? Véio? Eu quero deixar claro que é para viver o espiritual, como está em João capítulo 4. E não o material. O lugar onde você congrega não importa. Né? Não importa. Se reuniu, se juntou ali, né? É só para limpar as armas. Se aí você pegou, foi. Você conversou com quem? Eu conversei com o Beltrano. E Beltrano deu atenção a você, sim. Ele está com interesse na palavra. É isso que Deus quer. Aí se é pai amanhã, é. Ou então daqui a 5 dias, isso mesmo que ele vai trabalhar, então tá folgando. É isso aí. Deus quer isso, cara. Você pegou para quem? Para a multidão? Não. Peguei só para um homem só. E foi através daquela pregação ali que... Então, a pregação também tem ordem. Não é pegar um microfone, subir em um altar, ficar atrás de um púlpito, né? Pegar a escritura e começar a esfoliar. Aumenta aí o amplificador para todo mundo ouvir. Não é isso aí não, cara. No templo, para começar, no templo, né, não tinha cadeira. No templo só tinha sacrifício de animal. No templo foi feito para isso, né? Habitar através da arca. Tem uma arca, né? Não, tem uma, né? Tem lá uma arca lá, um negócio lá que tem o anjo, né? O desenho, tudo direitinho, um negócio de ouro lá, né? Negócio lá, uma caixa lá, mais ou menos. Lá no livro de Hebreus, capítulo 9, que explica lá direito lá, esse negócio. Religiosidade danada aí, ó. Pronto, cara. Quem é a casa de Deus? Somos nós. Hebreus 3:6. Cristo, porém, na sua casa. Qual é a casa de Cristo? A qual casa somos nós. Então, Cristo é Deus, sim. O Pai está nele, sim. O Espírito Santo também está, sim. É o único Deus verdadeiro? Sim. 1 João 5:20. Né? Deixa claro que Cristo é o verdadeiro Deus. O único Deus verdadeiro. É Cristo Jesus. 1 João 5:20. Então, único Deus verdadeiro? Sim. Então, ele está dentro de você, sim. Então, você é casa de Deus, sim. Santuário? Sim. Igreja? Sim. Colossenses 1:24. Regozijado no meu sofrimento, por vós, preenchendo o que resta das aflições de Cristo na minha carne, falou o seu corpo que é a igreja. Então nós somos igreja também, cara. Não tem que construir mais nada, velho. Antônio Nery.